Já estamos começando o nosso programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, e é um prazer ter você aqui conosco. Este programa, ele está também na nossa PIB Web Rádio todos os domingos, que também, aliás, a nossa PIB Web Rádio ela está 24 horas no ar, mas você pode ouvi-lo domingo a partir das 10 horas da manhã. Ele está também no nosso canal do YouTube, PIB Fortaleza, e subirá na quinta-feira, a partir das 18 horas, tá? Por favor, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, ative o sininho para você receber sempre as notificações quando tiver novo conteúdo. E também espalhe aí, dissemine, compartilhe esse link com os seus amigos, colegas, vizinhos, familiares, a fim de que não só você, mas tantas outras pessoas possam ser edificadas com a palavra do Senhor Deus. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui o nosso professor Samuel Monte. Samuel, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez estamos aqui, possamos compartilhar a preciosa palavra de Deus e que os ouvintes possam sair aqui edificados, que é o nosso objetivo, conhecendo um pouquinho mais do Senhor e da sua palavra. Amém. Hoje nós vamos tratar sobre... Nós vamos falar sobre um conselho de um pai para um filho. Um conselho de um pai para o filho na nossa escola bíblica, digamos assim, não é? Este conselho, quem deu, para quem, e está baseado em qual texto bíblico? O conselho é um conselho precioso do rei Davi para o seu sucessor, que é seu filho Salomão, e se encontra no primeiro livro de Crônicas 28, no verso 9. Um texto rico, eu acho que é muito oportuno o ouvinte ficar atento, porque temos diversas lições que hoje vamos compartilhar. Muito bem, então abra sua Bíblia, já deixa aberta aí, prontinha, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, e vamos lá para o versículo 9, e mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear não só nesse texto, no capítulo 1 como um todo, mas também em algumas outras passagens da Bíblia, não é isso? Justamente. Muito bem, então vamos lá para o versículo de número 9. É 1 Crônicas, livro de Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se os deixares, ele te rejeitará para sempre. Aqui você vê a importância e a preocupação do rei Salomão. Ele não iria deixar qualquer pessoa, mas o seu próprio filho, e uma responsabilidade de conduzir um povo tão amado que é o povo de Israel. E ele aqui, quando Davi olha para o seu filho, ele entrega as últimas instruções, ele não começa falando da grandeza do trono, da importância do templo ou da glória de Israel. Antes de qualquer obra, Davi aponta para aquilo que é essencial. Aliás, é até importante aqui, se me permite, professor Samuel, salientar que no início do capítulo, ali quando Davi reuniu em Jerusalém os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães dos milhares e os capitães de centenas, os administradores da frente, toda aquela gente que trabalhava ali, que participava da sua administração, ele se pôs em pé no meio de todo mundo, né? E falou ali muito claramente que o desejo do coração dele era edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Isso. Né? Mas ele teve a humildade, isso é muito bom salientar, de dizer o que Deus falou para ele. Deus disse para Davi: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Né? Então, você falou muito bem aí, ele não começa falando da grandeza do trono, ele já começa falando até do, entre aspas, puxão de orelhas que Deus deu nele, pelo fato de ele ser homem de guerra, mãos sujas de sangue. Isso. E por causa disso ele não iria edificar o trono. Justamente. Mas continuando aqui, pastor, muito bem feita essa introdução,
ele aponta para uma coisa que é necessário não só para Salomão, mas para todos nós. Embora esse tema e essa orientação seja de um pai para um filho, de um rei para o seu sucessor, ele é muito pertinente para os nossos dias. Conhece o Deus de teu pai e conhece que nada mais é do que conhecermos a Deus. Esse detalhe é precioso. Davi não estava falando apenas de conhecer sobre Deus, perceba, mas de experimentar um relacionamento real com Ele. Deus, Ele é um Deus relacional. Ele urge por esse relacionamento desde o Éden. Eu conheço você, Samuel. Ô Samuel, muito prazer, como vai? Tudo bem? Eu me relacionando com você, eu já vou ter conhecimento mais profundo das suas particularidades, de onde você veio, quais são as suas dores, quais são as suas alegrias, seus projetos. Isso é isso que você quer dizer com relação a isso? O relacionamento, ele leva à intimidade, leva a conhecer fraquezas e fortalezas, né? E isso traz, no caso do Salomão, uma preocupação em não estar ligado somente ao dia a dia de um rei, mas que ele tenha tempo de meditar na palavra, de ele conhecer o Deus, né? Como Josué mesmo fala, né? Josué medita de dia e de noite, né? Ele fala que não deixe de ler o livro dessa lei. Então existia um cuidado muito grande do Davi em que ele não incorresse os mesmos erros que o Davi incorreu, né? De preocupado com tantas guerras, com isso, com aquilo, e esquecesse de ganhar tempo. Não vamos falar a palavra perder tempo, mas o ganhar tempo aos pés do Senhor, conhecendo a Deus, tendo uma intimidade com Ele, tendo um relacionamento. Quanto isso é importante, queridos. E hoje nós temos uma vida tão corrida, né? Tantos afazeres do nosso dia a dia, e muitas vezes nós acordamos no automático, já olha para o celular, já corre da cama, já vai fazer o café, ou já vai para a academia, ou vem para ali, e às vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus, e não paramos para ter um relacionamento com Ele. Para quê? Para dar um bom dia, para saber, Senhor, eu estou aqui, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso da direção de hoje, porque a cada manhã nós temos a misericórdia do Senhor que se renova, e nessa renovação da sua misericórdia nós precisamos estar tendo relacionamento com Ele, e é o conhecimento de Deus que vem da convivência. Eu não posso conhecer o pastor José Maria se eu não me relacionar com ele, né? E esse relacionamento gera intimidade e uma entrega diária. E é engraçado que quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer, não é? Isso gera uma necessidade de estarmos juntos. Isso eu falo muito para a nossa amizade, né, pastor José Maria? Nós nos conhecemos de uma forma bem rápida, mas foi uma amizade que Deus foi nos dando crescimento. Mesmas coisas, nós temos que estar tendo essa necessidade. Essa deve ser a nossa postura, de conhecer mais ao Senhor, de ter intimidade com Ele. E aí Davi não deixa isso passar em branco. O mais importante é conhece o Deus do teu pai, porque ali já estava consolidado o reino de Davi, mas era importante que Salomão desse continuidade àquilo que o pai dele fizera até então. Interessante o que você está falando aí. Teve uma época, e até hoje perdura essa questão, que veio lá no Congresso Nacional, sobre a questão do nepotismo. Eu sou um gestor, não posso colocar minha esposa, meu filho, sob o meu comando, sob a minha chefia, porque isso se chama nepotismo, né? Isso. Aí podem dizer assim, mas peraí, então Davi foi um nepotista porque colocou Salomão, filho dele, no lugar dele. Não foi assim. Deus que falou isso para Salomão, para Davi. Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Inclusive, diante vamos dizer, da lei judaica, né? Ele não deveria ser o sucessor, porque ele não era o primogênito. Sim. Certo? Mas ele foi escolhido primeiro porque havia uma afeição à mãe dele maior, né? Um amor que ele tinha pela mãe, e também pelo fato de Deus ter escolhido. E do jeito que você falou aí, com muita propriedade, conhece o Deus do teu pai,
Ora, se Deus escolheu Salomão para filho e ele disse, Deus, que seria o pai dele, nada melhor do que um filho buscar intimidade com o pai a fim de que possa conhecer. É um legado que nós devemos deixar como pais. Agora falo aos pais especificamente, queridos, tenham essa preocupação de mostrar o relacionamento que você tem com o teu Deus aos seus filhos. Você precisa orar e o seu filho precisa ver que você ora, que você lê a palavra, que você tem uma submissão ao Todo-Poderoso. Para quê? Para que ele entenda, poxa, meu pai, ele pode até falhar como homem, mas ele busca a presença do Senhor, ele vai se debruçar diante do Senhor para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso é tão importante para uma criança. Hoje que a gente vê pessoas buscando de forma estranha a direção, né, para tomada de decisões, e você vê um filho olhar para o pai e ver que ele está ali recluso, vai, se ajoelha, ou até mesmo sentado, mas ora, busca a face do Senhor. Querido, isso demonstra a submissão que temos a Deus. E esse garoto vai ser submisso a esse pai, porque ele sabe que primeiro ele se submete a Deus. Isso é muito importante para uma criança, né? E aí vem a primeira coisa. Querido, a diferença entre conhecer e reconhecer. A diferença fundamental é que conhecer é o ato de adquirir informação sobre algo ou alguém, enquanto reconhecer é a ação de identificar algo ou alguém como familiar, já visto ou conhecido, ou admitir a veracidade de algo. Parece óbvio a orientação de Davi, né? Mas ele sabia que o cotidiano do rei era cheio de oportunidades para não buscar ao Senhor. E aí entra a questão do foco. Tão importante a gente ter foco e prioridade, porque o nosso dia a dia nos dispersa com facilidade enorme. Evitar distrações. Evitar coisas que não vêm de Deus. Davi mesmo, parece que ele estava meio de boa, meio com um tempinho sobrando, aí vai passear ali pelos átrios do palácio, de repente ele olha lá embaixo e vê a Batseba tomando banho. Então, essas distrações podem causar um problema muito sério, não é, professor? Justamente. E aqui eu vi uma frase bem interessante de John Maxwell, que ele fala assim, que estar ocupado não quer dizer que seja produtivo. É verdade. Então a gente precisa estar ocupado, porém de forma produtiva. Então, filho, conhece o Deus do teu pai, se ocupa com buscar a sua face, para que você tome decisões que importantes. Você tem várias e várias pessoas que precisam do direcionamento de tomada de decisões e que você não pode incorrer em injustiça. E para isso é preciso conhecer esse Deus, que é o Deus justo. Aí você falou que Davi sabia que o cotidiano do rei era cheio de oportunidades. Então nós temos que ter cuidado também, como professores de EBD, pastores, líderes, enfim, de não nos assoberbarmos com tantas atividades, porque de repente isso aí vai nos tirar aquele tempo de intimidade com Deus, né? Isso. Vai nos tirar um tempo precioso de oração com o Pai, vai nos tirar um tempo precioso até de intimidade com a nossa família, porque, como já até conversando contigo em outra oportunidade, a nossa família é nosso primeiro ministério. Isso. E a gente precisa sim buscar a Deus, de preferência até em família também, para que todos possam ser edificados, possam crescer. Justo. A importância de nós trazermos a presença de Deus é muito grande dentro da casa, da direção do nosso trabalho. Naquele momento, Salomão iria receber um encargo muito importante. Então, querido, isso leva também para o nosso trabalho. Nós não podemos trabalhar e estudar ou mesmo conviver em família e não buscarmos a face do Senhor. Como é que Deus vai nos direcionar? Não, a gente não, aí aparta aqui, isso aqui não, Senhor, não, isso aqui não. E aí a gente vai até no decorrer da nossa lição, queridos ouvintes, a gente vê que a integridade, a inteireza de coração é uma das coisas mais importantes. Estou dando um spoiler aqui para vocês, queridos. Isso é importante para esse conhecer a Deus. E aqui
essa orientação que o próprio Davi passara para o Salomão estava claro para alertá-lo para o mais importante. Oséias 6,3 reforça isso. E ele fala o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é só conhecer. Engraçado que uma determinada vez eu vi um entre nós muito amado. Mas disse, eu já conheço tudo. Eu digo, Senhor, não, nós precisamos conhecer mais. Nós precisamos ter capacidade de sermos ensináveis. É aquela pessoa que está sempre atento a aprender algo novo. Prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer. E aí tem uma coisa, a palavra de Deus, ela é tão rica, querido, que o mesmo texto que nós estudamos mais de uma vez, ele tem novos ensinamentos. E esse sigamos e prossigamos, ele se torna tão verdadeiro mesmo no Salmo 1, mesmo no Salmo 23, mesmo no Gênesis 1, mesmo em temas e textos que nós já conhecemos, porque a riqueza insondável da palavra de Deus nos deixa assim extasiado, né? E o Davi, como tiveram várias e várias situações que a boa mão de Deus em várias situações se apresentou, conselha, filho, conhece o Deus do teu pai, né? E João 17,3 fala aqui, e fala o quê? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, aqui remete ao conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos nos debruçar no tempo diante do Senhor. Oração, leitura da palavra, estudo. É importante que a gente conheça. E cada vez que mais conhecemos, mais nós mudamos a nossa identidade. Nós acabamos nos desnudando. Isso é oportuno, porque a palavra de Deus, ela vai fazendo aquele efeito de tirarmos as nossas capas, desnudar efetivamente. Joga luz sobre nós, né? E desnuda. E para quê? Para que nós enxergamos, olha, diante de Deus eu não posso ter subterfúgios, eu não posso ter diante de Deus barganhas, não esconder algo, não. A palavra de Deus, ela vai trazendo uma clareza sobre nós mesmos que nós nos espantamos, porque o que acontece quando nós olhamos no espelho? Nós vemos o por fora, não é isso? Deus nos conhece por dentro. Ele vai no mais íntimo e a sua palavra nos ajuda nisso. E conhecer a Deus é tão importante que, eu concordo com o apóstolo Paulo, que nada do resto é periférico. O resto não faz sentido quando a gente conhece, busca conhecer a Deus, como disse Oséias, prossigamos em conhecer ao Senhor. O resto vira resto mesmo, né? Dada a importância que é desse conhecimento do Pai. Justo. Assim, o conhecer a Deus, ele é tão amplo, pastor, e é tão necessário nos dias. Ele nos justifica a nossa fé, a nossa postura, a nossa maneira de tratar, viver a vida do reino, a vida na igreja local. Ela depende do conhecimento. Por quê? Porque a gente vai viver uma justa operação daquilo que a palavra de Deus nos remete. Imagina se uma célula do corpo não comunica com a outra, como é que ele vai passar a proteína? Como é que ela vai receber? Como é que a mão recebe uma ordem da cabeça? A cabeça manda uma ordem para a mão e a mão não obedece. Então a gente precisa conhecer esse Deus, porque aí a gente vai ver a justa operação do corpo. E aí onde a gente não vai se sentir inútil. A gente vai se sentir extremamente útil, porque nós estamos sendo direcionados pelo Senhor da igreja. Isso. Pelo dono da igreja. Veja como isso é importante. Você falou aí do cérebro que comanda a mão. Isso. E para que faça algum movimento, alguma coisa assim. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele faz um comparativo do corpo humano com o corpo de Cristo, que é a igreja. Isso. Não é? E que esta igreja, ela precisa sim conhecer, precisa sim edificar os seus membros, a fim de que esse corpo cresça saudável. Isso. Né? Por isso que nós temos nas nossas igrejas as escolas bíblicas, e aqui está uma escola bíblica. Isso. Né?
Você vê, eu me lembro que desde a minha tenridade, meu pai sempre me incentivava para estar na escola bíblica, para que o conhecimento, é justamente que ele quis traduzir para mim, que olha, se conheça e prossiga em conhecer, porque sempre há algo novo. Isso é muito verdade. Assim, as últimas vezes em que eu li alguns textos, eles saltaram aos meus olhos e eu vi. E aí onde entra o conceito, não é revelação, é iluminação da palavra. Porque o que está revelado já foi revelado, mas a iluminação que nos direciona. É lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho, é a sua palavra, conhecer a Deus. Ele vai nos guiar, vai nos direcionar. E Filipenses 3, de 8 a 10, só para reforçar mais ainda essa temática, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a morte. É um texto lindíssimo que Paulo vai valorizando o conhecimento de Cristo, e que é algo assim espetacular, porque gente, hoje as pessoas estão correndo, e a tecnologia hoje é espetacular, né? Para a gente poder usar IA, usar dados. Você tem várias ciências sobre o tema, e é um tema que eu amo bastante. E a gente vê como hoje os dados são coletados de diversa forma, mas assim, o conhecimento de Deus hoje, ele precisa ser pelo modo normal, que é você chegar e se humilhar diante dele, buscar a face do Senhor, e ele vai se apresentar. E Davi faz esse apelo até a Salomão para que este conhecimento seja a base do seu reinado. Isso. Não é isso? E não pode ser um conhecimento de um romance. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser um conhecimento de um mero livro lido, né? Ou repetido por alguém. Mas esse conhecimento, volta a reforçar, queridos ouvintes, é conhecimento de intimidade, de relacionamento, ok? E aí ele também nos chama para outro verbo aqui, dentro desse mesmo tema, do versículo 9, ele fala assim, no segundo momento, depois que ele fala, tu, meu filho, conhece a Deus e teu pai, falamos agora, e serve-o de coração íntegro. Esse tema, integridade, é fantástico. Eu sou apaixonado por esse tema, porque servir coração íntegro e voluntário, né? Isso aqui fala, a palavra íntegro na Bíblia transmite a ideia de inteiro. O nosso coração não pode ser parcial. Um pedaço é de Deus, um pedaço é do meu ego e outro pedaço é de outra coisa lá. Não, querido. Ou seja, o coração está todo dividido. Dividido, não. E outra assim, a palavra íntegro transmite a ideia de inteiro, completo, sem divisão ou duplicidade. Uhum. Isso aí nos ajuda a gente a entender o seguinte, o que Deus queria que após conhecer, que ele não dividisse o conhecer a Deus, a sua atitude, a sua postura, fosse íntegra, fosse inteira, completa para Deus. Plena, total. Tem gente que diz, não, Jesus, você vai ficar só na sala, porque tá tudo arrumadinho. Meu quarto você não entra não, porque tá bagunçado, e eu não arrumei a cama. E Deus não quer só a sala, ele quer a cozinha, quer o quarto, quer toda a casa. Ele quer tomar conta, ele é Senhor. Ele não é só um Deus distante, ele é um Deus perto, um Deus de todas as instâncias. E ele quer justamente esse coração íntegro, que é um coração que não está dividido entre Deus e o mundo. É verdade. E servir sem reservas. Não, peraí, até aqui tá bom. Não, sem reservas, sem hipocrisia, sem máscaras, de forma verdadeira e honesta. Por quê? Se você começar a falar sobre hipocrisia, reservas e máscaras, isso remete à religião, onde as pessoas têm uma mera aparência. E aí eu lembro muito desse texto da bem-aventurança que fala, bem-aventurados os limpos de coração, né? Porque verão a Deus. E aí
precisa haver esse coração limpo, transformado. A integridade, ele vem com a regeneração, com a transformação, vem com um coração novo, né? Inteiros aqui significa não ter parte do coração em Deus e outra parte em ídolos, interesses pessoais ou pecados ocultos. A gente volta lá atrás nos mandamentos, né? Que só o teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Justamente. Né? Aqui nos remete o que, querido? Naquela época havia muita influência dos outros deuses, né? Que podemos chamar deuses com letra minúscula, D, com D minúsculo, que de uma certa forma queria tirar o foco. E aí conhece o Deus, tem que ter o foco no conhecer e serve o coração íntegro para quê? Para que não tenha esse risco de você olhar outros deuses, ou ouvir a outros deuses, ou servir a outros deuses, né? E aqui no capítulo esse texto aqui me remete a uma coisa muito bonita, que é segundo livro de Crônicas 16:9. É um dos textos para mim que a primeira vez que eu vi realmente mexeu muito com o meu coração, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração, guarde isso aí, totalmente dele. Essa palavra totalmente dele é muito ligada à integridade. Nisto procedestes loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Aqui estava citando uma situação bem interessante. O rei Asa, ele era um homem que serviu a Deus e era do reino de Judá, mas ele cometeu um pequeno equívoco no final do seu reino. Perceba como é importante nós começarmos bem e terminarmos bem. Ou seja, o coração é íntegro, não é só um momento, não é só um pedaço, não é no início. Olha, você começa íntegro aqui e depois no final deixa de qualquer jeito. Não. O rei Asa, num dado momento, ele pediu ajuda a um rei estrangeiro. E ele vinha servindo corretamente ao Senhor. E aí o rei da Síria. E aí o que aconteceu? Deus não gostou disso. Por quê? Porque ele tinha o Senhor. E quando ele ia para a guerra, ele pedia, consultava ao Senhor. Senhor, posso ou não posso? E aí ele estava fazendo isso. E chegou um dado momento que ele foi pedir ajuda do homem. E a Bíblia é muito clara, pastor. Quando uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, porém, confio no Deus. Confio no Deus. E outra, Jeremias, ele fala da questão de que nós, maldito homem que confia no homem, no seu próprio braço, na força do seu próprio braço, né? Então, queridos, o que Deus quis colocar aqui, querido, você tem seu trabalho, você tem seu relacionamento com a sua esposa, com seu filho, você tem um relacionamento na vizinhança, no condomínio, querido, não é para você só usar ou colocar Deus só em algumas partes da sua vida, mas em toda, é pleno, é inteiro, é totalmente dele. Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando, veja, Deus procurando quem tem um coração totalmente dele. Isso é algo que Deus está à procura. E aí o que é que acontece? Será que nós, se Deus procurar hoje, na terra vai encontrar alguém que seja íntegro? E aí Salomão está sendo convidado a ter essa atitude. Não é servir a Deus de meia boca, mequetrefe, mas é de forma plena e completa. O profeta Hanani repreende o rei Asa, que faz acordo com o rei Ben-Hadad. É isso que nós já falamos. Então, Charles Swindoll nos mostra uma outra vertente sobre o ser íntegro. E eu gostei também muito desse. Até um livro que eu recomendo para os ouvintes. É Davi, do Charles Swindoll. Excelente livro, querido. Pode ler, muito bom, recomendo. Tá? E ele fala assim, que íntegro é o que você é quando ninguém está olhando. Significa que você é completamente honesto. Eu lembro quando eu fui líder dos singles aqui na primeira igreja batista de Fortaleza, eu fiz um estudo e o tema era: quem você é quando ninguém está olhando. Esse foi o texto que eu fiz. Isso aí remete muito, sabe por quê? Porque é fácil a gente ser cristão na igreja, né? Graça e paz. O irmão vem com aquela roupa, com aquele comportamento pré-formatado.
Mas lá fora, querido, no trânsito, na hora do estresse do trânsito, quando tem crise no casamento, quando tem crise, tem uma dificuldade na adolescência, na educação dos filhos, como é que nós reagimos? Como é que nós temos qual é a nossa postura? Será que nós temos a integridade de coração, que Davi aqui exortou Salomão para que tivesse? Essa é uma pergunta que cada um vai fazer a si mesmo, não é, pastor? Sim, com Porque certeza. se nós nos encontrarmos falhos, sonda, meu Deus, né? E vê se há algum caminho mal, mas a gente precisa consertar. Há momentos que a gente precisa fazer esse exame introspectivo. Para quê? Para que a gente melhore, para que a gente vá fazer... Volte ao primeiro verbo, qual é? Conhece e siga, conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus. É importante a gente ter humildade, querido, em a gente reconhecer que muitas vezes nós não estamos de acordo com aquilo que Deus está nos chamando, né? Davi, em poucas palavras, está tentando repassar nessas orientações o seu legado espiritual. Como é importante um pai se preocupar em dizer: ó, meu filho, esse é o caminho, andai nele. É aqui, eu busquei ao Senhor, eu quis andar, eu procurei andar de forma íntegra. E o próprio Davi, ele mostrou essa integridade, né? Está descrito lá em Salmo capítulo 78, não é isso, professor? Justamente. E de após as ovelhas pejadas, o trouxe, Salmo 78, muito bem oportuno essa palavra, esse texto. 78, 71 e 72, que ele fala assim: de após as ovelhas pejadas, o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança, assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Então veja, gente, olha, a integridade é aquilo que nós somos quando ninguém nos vê, nos remete que ele matou um leão e matou um urso com as próprias mãos. E não tinha plateia, não tinha o pastor, não tinha o Saul para ver, não tinha o Samuel, não tinha ninguém para dizer: eita, muito bem, que coisa bonita. Não, querido. Samuel leu na versão dele aqui, ovelha pejada, é ovelha prenha, tá? Isso, aí, né? Obrigado, pastor. E aqui, o que é que isso quer dizer, querido? Que a gente precisa fazer, seja com o público, seja com a plateia ou não. Não são os holofotes que faz com que você seja mais ou menos íntegro. É a sua postura e a sua confiança que está fazendo certo. Que é aquilo que o coração de Deus, se a gente tem um coração limpo, se a gente nasceu de novo, nós vamos fazer de forma íntegra. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Justamente. E aqui vem um terceiro ponto, querido, só para revisar, para que você não se perca, porque como eu falei no início, o tema é muito rico. Nós temos o primeiro, que é conhecer a Deus de seu Pai. Nós acabamos de falar servir de coração íntegro e voluntário. E nós vamos para um terceiro ponto, querido: a soberania e a onisciência de Deus. Aqui, quando ele vai, vamos voltar lá para o texto, porque ajuda a gente fazer o contexto aqui, tá? Vamos lá. Aqui ele diz assim: tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Alma voluntária ou sincera, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Então, depois desse porquê aqui, queria que a gente pudesse trabalhar justamente nessa parte aqui. Ele está até dizendo isso, né, professor? Porque ele esquadrinha. Não adianta você não servir ao Senhor com integridade, não servir ao Senhor com voluntariedade, não servir ao Senhor com alegria, ou fazê-lo somente mostrando, como você falou: meu irmão, graça e paz, que Deus te abençoe, mas por dentro você está corroído, você está... Né? Porque este porquê aqui é o motivo. Faça assim e o motivo é este. Faça assim porque Deus te conhece. Você vai fazer bem feito, se você fizer mal feito, se você fizer com o coração não íntegro, com nenhuma dedicação, Deus vai saber, porque Ele é ele é todo poderoso. Ele é onisciente, onipresente, justamente. Onipotente. Ele está em tudo, sabe tudo e pode tudo. Deus vê além das aparências. E aqui é interessante, muito interessante, porque isso tem a ver muito com o próprio Davi, né? Quando Deus vai escolher
Davi, é engraçado que Davi tinha vários irmãos, né? E quando Samuel chega para ungir, né? E aí ungiu o novo rei, Saul ainda era rei, né? E ele vai ali na condição de sacerdote e o profeta ali, ele vai diante do pai, que é o Jessé, né? O pai de Davi. E aí ele passa pelo primeiro filho, ele abre e vai para um, para outro, e Deus não autoriza. Segundo Samuel, ele já ia pegar o Eliabe, né? Grandão, primogênito, bonitão, a aparência. E aí eu me lembro muito dos discípulos. Querido, olha, eu realmente não escolheria nenhum dos 12. Porque a minha visão, não é uma visão muito humanizada nessa hora. E Jesus, visão míope. Míope, entendeu? Essa visão é míope. Então assim, e Jesus escolheu os 12, e aqui Jesus está escolhendo o Davi, que estava lá como pastor, fazendo, justamente agindo com integridade, certo? Fazendo aquilo, não tinha plateia, não tinha ninguém para aplaudi-lo, para ter reconhecimento, que é uma coisa que hoje a gente vê muito nas igrejas. As pessoas estão fazendo as coisas para terem reconhecimento. É o que diz o Salmo 78 que você acabou de ler, né? Que Deus tirou Davi do cuidado, ou seja, daquele trabalho que ele tinha de cuidar das ovelhas prenhas, né? Isso. Para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Fez isso. Isso. E veja, a questão aqui da gente não se preocupar com a aparência é porque nós temos um coração e uma integridade tamanha que nós não estamos preocupados se haverá aplausos ou não, se haverá concordância ou não, mas nós estamos fazendo para o Senhor. E o Senhor, e quantas vezes nós identificamos no decorrer das nossas leituras situações que o povo não aplaudiu, o povo não e há uma frase muito mal colocada, né? Quer dizer assim, a voz do povo é a voz de Deus, e isso não é verdade, não é, entendeu? E aí assim, voltando para a questão da aparência, a gente tem um insight aqui, porque realmente o texto vai nos chamando tanta coisa, pastor, que a gente tenta até não perder aqui o que a gente já trouxe aqui como insight, tá? E aí, essa questão da aparência, eu vejo justamente lá em 1 Samuel 16:7 fala assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Ele não era, pela idade, pelo que a Bíblia relata, ele deveria ter entre 16, 17, 18 anos. Então era ainda aquele garoto franzino, em formação, devia ter aquela voz que a gente não sabe se é menino, se é homem ainda, né? Aquele falsete da mudança da idade, porque eu tenho nem para a altura nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha, novamente o coração, o cerne é o coração. Por isso que esse serviço voluntário, a ênfase aqui no serviço voluntário indica o verdadeiro serviço a Deus, que é motivado, né, por amor. Não é motivado por obrigação, não é motivado por temor, mas é motivado por amor. Isso. E é isso que a gente deve fazer. E aqui tem um outro ponto, que é o julgamento com justiça e verdade. Esta onisciência serve como um lembrete e um encorajamento. Lembra-nos de que a falsidade não pode prosperar. Você faz um trabalho com falsidade. Glória a Deus, meu irmão. Sabe aquela coisa aguada, aquela coisa que não vem do íntimo do coração? E nos encoraja que até mesmo, e aqui que até mesmo os atos mais simples e secretos de serviço, se feitos com o coração puro, são vistos e recompensados por Deus. Vamos ver aqui só 2 versículos, pastor José Maria, para que a gente possa dar confirmar isso que nós estamos falando, né? Para não ser coisa dos nossos, da minha palavra, não. Isso é fruto da palavra de Deus. Lá no Salmo 139, no verso 1 e 2, ele diz assim: Senhor, tu me sondas
e me conheces. Ó, conhece o coração, né? Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe entende o meu pensamento. Tá? Essa é a tradução do NAA. E também Jeremias 17:10. Diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, que é muito parecido com o texto que está... Salmo 139, né? Justamente. Me sondes. Esquadrinho o coração e provo a mente para dar cada um segundo os seus caminhos. Então não adianta você fazer meia boca, não adianta você fazer com falsidade. Os seus caminhos segundo o fruto das suas ações. Então assim, qual é a tua motivação? Muitas vezes nós não temos que nos perguntar qual é a motivação que a gente está servindo na igreja, no reino. Porque a gente pode estar fazendo para Deus sem Deus. Sem um coração puro, sem um coração íntegro. Nós estamos no ativismo, nós até somos pragmáticos, nós damos resultado, mas será que está agradando a Deus? Será que Deus está recebendo, como diz lá em Romanos, que fala como o sacrifício vivo e agradável, agradável a Deus, que é o vosso culto racional? O culto é racional, mas vem do coração, vem fruto de um coração novo. De uma vida transformada. Um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Salmista fala sobre isso. E aí a gente vai para última parte, né, pastor? Sim. Nós temos ainda algumas coisas para colocar. E aí ele fala assim: busque o Deus do seu pai. A parte B fala justamente isso. Vamos ler, porque a gente fica bem inteirado, né, e contextualizado. Aqui nessa parte B há uma condição, né, que a gente vai ver essa aí. Partícula tão pequena, né? Tão pequena, mas tão importante. Se o buscares, ele está falando de quem? Deus. Isso. O U aí é sobre Deus. Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. No mundo da lógica, se não, né? Mas aqui nesse caso está muito claro para gente. Se buscar, vai achar. Se o deixares, ele vai te rejeitar para sempre. Essa exortação aqui de Davi inclui um aviso muito sério, que serve para nós também, que é a consequência do abandono de Deus. E qual é a consequência? A rejeição divina. Sublinhando aqui que o relacionamento com o Criador não é opcional, não. É um relacionamento crítico para a vida e reinado tanto de Salomão naquela oportunidade quanto nossa. Nós precisamos ter isso em mente, levar isso muito a sério. Isso. Ao buscarmos o Senhor, redescobrimos a nossa identidade nele, porque fomos feitos por ele. E a Bíblia fala que tudo foi feito para ele, por ele, nada que foi feito se fez. Então, sem ele se fez. Então, nós vamos nos descobrir quando conhecemos mais a Deus, quando estivermos buscando cada vez mais ao Senhor, né? E aí, Isaías 55:6, texto conhecidíssimo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar é porque vai chegar um momento que nós vamos buscar e não acharemos. O profeta Amós fala muito claramente sobre isso. Isso, muito forte, viu? E eu me lembro que eu já ministrei sobre esse texto e foi muito forte mesmo. Vai chegar um momento em que ninguém vai ficar doidinho. Vem cá, eu quero a palavra. Vai haver fome e sede e não vai encontrar. Isso aconteceu no tempo do exílio, pessoal. E a gente precisa lembrar que ali o povo deixou de buscar ao Senhor e houve consequências. E hoje, querido, como é que está a tua busca com o Senhor? Como é que está o seu momento com Deus? Será que você tem buscado ao Senhor para Deus se mostrar a você? Ou você tem o desprezado? Pessoas vão andar em becos, tateando, buscando porque não tem a luz da palavra, né? Não vão ficar sequiosas porque não tem esta água que dessedenta. Vão andar famintas porque não tem a palavra de Deus que alimenta. É isso? Vamos então tecer bem esse texto que o pastor José Maria falou, que fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão, olha aqui que coisa importante, quero que você preste atenção: irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão.
Gente, isso aqui é muito sério. É verdade. Isso aqui é algo tão sério. Porque nós temos hoje um país onde nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso à igreja, nós temos como ter nossos PGs, nós temos como fazer a nossa escola bíblica dominical. Nós tivemos aí um evento em janeiro desse ano da Convenção Batista Brasileira, quando nós fizemos batismo ao ar livre lá na praia. Gente, nós temos uma liberdade tamanha. Queridos, vamos aproveitar. Vamos prosseguir a conhecer ao Senhor. Não desprezemos este Deus, né? Porque isso tem consequências. Isso vai nos dar consequências. Se você desprezar o Senhor, se você der as costas para Deus, as consequências são inimagináveis. Você não tem noção. Né? O povo de Israel sofreu muito, né? Por conta desse desprezo. Na busca constante de Deus, Ele se revelará a nós e seremos muito parecidos com Ele. É aquela coisa, essa parte parecida é bem interessante. Quando eu conheci a minha amada, né, ela começou a gente não tinha muita intimidade, mas à medida que nós vamos tendo intimidade, ela vai repetindo o que eu falo e eu repetindo o que ela fala, porque nós vamos ficando parecidos. A mesma coisa eu vejo o pastor com a sua esposa, e eu vejo que, olha como o pastor é parecido com a esposa dele e vice-versa, e é essa relação, porque Deus quer uma relação da igreja, que é a noiva dele, com Deus, que é o noivo, e a mesma coisa somos nós, com nossa esposa, com nossa companheira. Deus quer que nós vivamos essa intimidade, esse se parecer. Em que pese todas essas orientações de Davi para o seu filho Salomão, no fim da vida dele, Salomão cometeu erros sérios, não é? Que mostram aqui que ele de fato se distanciou do Senhor. Justo. Né? É segundo as crônicas, isso. No capítulo 7, 17 e 18, fala assim: quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, no verso 18 fala: também confirmarei o trono do teu reino. Ali veja, o que Deus está revisitando aquilo que o próprio o seu pai Davi tinha dito. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo que não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que eu vos tenho proposto, e fordes servidos a outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrarei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Só que Salomão, Deus ordenou uma coisa, ele fez outra, e as consequências vieram, né? Por exemplo, aquela questão dos cavalos, a questão das mulheres, não foi isso que... nós temos aqui um texto que é muito interessante, esse texto. Antes mesmo de haver reis em Israel, o próprio Deus deixou bem claro, porque ele já sabia a intenção ele conheceu o seu povo, e Deus é onisciente, né? Para finalizarmos, né? Já estamos já no final. Porém, este que fala que é o rei não multiplicará para si cavalos. Isso está lá em Deuteronômio 17, 16 e 17. Viu? O que é que ele fez? Multiplicou, né? Nem fará voltar o povo ao Egito. Ele foi lá e trouxe cavalos do Egito. Olha, Deus não queria mais que voltasse para o Egito. Egito é escravidão, querido. Deus não queria isso. Para multiplicar cavalos. Também não, tampouco multiplicará para si mulheres. Salomão teve 700 mulheres e concubinas. Um erro fatal aqui. Porque ele queria agradar aquelas mulheres, todas as mulheres dos mais diversos segmentos ali, com deuses com D minúsculo, que ele queria agradar, e começou a fazer postes ídolos ali e tal. Isso. Né? Para que o seu coração não se desvie. Olha, Deus conhecia, Deus sabe como é a influência. Por isso que a gente precisa ter um casamento que não seja um jugo desigual. Isso é importante, querido. Para finalizar, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. E aí teve essa busca. Tornou Jerusalém cheio de ouro. Tudo aquilo que está nesse texto, querido. Faça um estudo sobre isso, é muito importante. É muito importante essa parte, que tudo aquilo que Deus, que esse verso 7, 16 e 17 de Deuteronômio fala
nosso querido Salomão. Mas parece, professor Samuel, querido ouvinte, parece que esse texto está falando comigo, com você, com certeza com o nosso ouvinte. Sim. Não é? Porque aquelas palavras de Davi, elas ecoam até hoje nas nossas mentes e nos nossos corações. Não é verdade? É verdade. A preocupação que nós temos de estar atento aos conselhos. Querido, há uma frase que o pessoal costuma dizer assim, eu vi várias vezes: se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? E aqui o Davi aconselha o seu filho. Gente, estamos finalizando, né, pastor? Sim. E aí tem as palavras de Davi e Salomão são também um chamado para nós hoje. Conhecer a Deus de forma pessoal e não apenas sobre Ele. Servir de coração íntegro e voluntário, sem duplicidade, vivendo uma honestidade diante de Deus e dos homens. E buscar ao Senhor constantemente, pois nele encontramos identidade, direção e força. Essa é a história de Salomão, que nos alerta que não basta começar bem, como você falou. Tem que terminar bem, ou seja, perseverar até o fim. Justo. É isso? Muito importante. Para que possamos ganhar a coroa da vida, né? Professor Samuel, muito bom. Muito obrigado pela Muito oportunidade, bom. querido. Eu que agradeço, nós aqui agradecemos muito. Muito obrigado, ouvintes. Esta lição maravilhosa, né? Você já sabe como chegar aqui. As portas estão sempre abertas. Prazer. E o nosso ouvinte, você, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu joinha para este programa, né? Acione o sininho para receber as notificações e divulgue PIB Fortaleza no YouTube, tá ok? E PIB Web Rádio, é só você acessar www.pibfortaleza.org.br e na abinha lá em cima você clica ali e pode acessar todo o conteúdo da nossa PIB Web Rádio 24 horas. Meu querido irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe. Estamos encerrando aqui esta aula, mas tem muito mais coisas por aí. Beijo, Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos. Deus abençoe.